Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Schultz e nesse canal eu costumo ensinar peças de tricô e crochê. Na aula de hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma blusa top-down feita em crochê utilizando o fio Charme da Círculo. Eu tô deixando aqui na tela mais informações sobre o material utilizado para vocês e também a estimativa de quantidade de material para cada tamanho do PP até o tamanho GG. Essa blusinha é totalmente adaptável ao tamanho do teu corpo, então prestando bastante atenção no passo a passo e em cada detalhe da aula, vocês vão conseguir tecer essa blusinha para qualquer tamanho. Então, se tu não é inscrita ou inscrito aqui no canal ainda, já te inscreve e ativa o botão de sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. E antes de começar o passo a passo, eu já quero pedir para tu me seguir no Instagram e no Facebook, porque lá eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das peças que eu vou trazer aqui pro canal. Então agora vamos lá pro passo a passo. Para começar essa blusa, a gente começa medindo a circunferência dos ombros, desse jeitinho que eu tô mostrando aqui na tela do vídeo para vocês. A minha medida deu cerca de 96 centímetros de largura. E desses 96 centímetros, eu vou diminuir 15 centímetros. Então, vocês vão medir o corpo de vocês, essa parte dos ombros, e vão diminuir também esses 15 centímetros. O meu resultado deu 81 centímetros. Mas, para ser mais prática, eu vou arredondar para 80. Então, eu vou começar a minha peça tecendo 80 centímetros de correntinha. E vocês vão tecer correntinhas até chegar na medida que vocês tiverem, depois que vocês diminuírem 15 centímetros da circunferência de vocês. Eu estou utilizando aqui o fio Charme e a agulha de crochê 4 milímetros. A agulha 4 milímetros é um pouco mais grossa do que as agulhas indicadas para utilizar com o fio Charme. Mas como eu quero que os meus pontos nessa peça fiquem bem soltinhos, eu estou usando essa agulha maior. Então, se vocês tiverem pontos mais apertados, vocês podem utilizar uma agulha ainda um pouco maior do que essa de 4 milímetros. Então, eu vou seguir fazendo as minhas correntinhas, deixando elas frouxinhas desse jeito aqui, ó, bem soltinhas, até chegar na medida de comprimento do meu cálculo. Depois de tecer o cordão de correntinhas atingindo o comprimento conforme o resultado do cálculo de vocês, a gente vai unir as duas pontas dessa correntinha para começar a trabalhar em círculos. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de fazer essa união das pontas é cuidar para que as correntinhas não fiquem viradas, para que uma ponta não fique virada, torcida em relação à outra. Então, a gente vai passando o dedo desse jeito aqui, deixando a parte da frente das correntinhas viradas para cima, ó, até chegar lá na outra ponta. Aí a gente vai colocar a ponta da agulha dentro da primeira correntinha que a gente teceu, vai puxar uma laçadinha, vai passar por dentro da primeira correntinha e por dentro da correntinha que já estava na agulha. E eu fechei a carreira em círculo. A partir de agora, a gente vai trabalhar uma carreira de pontos altos. Para representar o primeiro ponto alto da carreira, eu vou tecer duas correntinhas. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. E a gente segue fazendo os pontos altos da mesma maneira que a gente fez as correntinhas, tecendo os pontos de forma bem soltinha. Dessa maneira a peça vai ficar com um caimento bem maleável, bem gostoso de vestir. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até completar toda a carreira. Depois que a gente terminar de tecer todos os pontos da carreira, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, a gente vai contar quantos pontos que a gente teceu. Eu contei aqui e a minha quantidade de pontos foram 152 pontos. Então, eu vou pegar o caderno de novo e agora eu vou ensinar para vocês como a gente vai fazer a divisão para formar cada uma das partes da peça, a parte da frente, a parte das costas e as mangas. Então, eu tenho 152 pontos, vocês vão utilizar a quantidade de pontos que vocês têm, ok? Eu vou fazer um desenho aqui, tá? E vou colocar esses tracinhos aqui para separar. Então, essa parte mais larga aqui é o corpo, essa aqui é a frente,
aqui são as costas e esses dois ladinhos aqui são as mangas. Desses 152 pontos, 60% eu vou pegar para a parte do corpo. Então, eu vou fazer minha continha aqui na minha HP, mas vocês podem usar outra calculadora também. 60% de 152 pontos dá 91,2. Então, para a parte do corpo, eu tenho 91,2. Para saber a quantidade de pontos para as mangas, é só diminuir. 152 menos 91,2. Aí eu tenho 60,80 pontos. A gente vai ter que arredondar isso, né? Então, eu vou arredondar aqui para 92 pontos para o corpo e 60 pontos para as mangas. Agora, a gente vai ter que dividir essa quantidade para separar aqui para as costas e para frente e para separar para as mangas. Então, 60 dividido por 2 dá 30 e 92 dividido por 2 dá 46 pontos. Então, eu vou ficar com 46 pontos para frente, 46 pontos para as costas, 30 pontos para cada uma das mangas. O meu cálculo aqui fechou quase que bem certinho, eu tive que arredondar bem pouca coisa. Mas se, por exemplo, aí para vocês der um número ímpar ou ficar quebrado em algum lugar diferente do que ficou o meu aqui e ficar um pouco mais difícil de arredondar, vocês joguem esse pontinho que sobrar ou para a parte das costas ou para a parte da frente. Mas procura deixar as manguinhas com a mesma quantidade de pontos. Eu não vou ser muito exigente aqui para fazer a quantidade de pontos para essa peça, por isso que eu estou ensinando assim o tutorial para fazer bem sob medida e sem quantidades de pontos múltiplos. Porque como essa peça ela é bem soltinha, não vai dar muita diferença se ficar sobrando ou faltando um pontinho aí em uma das partes da peça. Então, vamos fazer aí sem se preocupar demais com isso, tá? Então, eu ensinei para vocês aqui o cálculo para a gente chegar na quantidade de pontos da divisão para cada parte da peça, conforme a quantidade de pontos que vocês tiverem feito. Então, se vocês ficaram com dúvida aí, volta o vídeo, assiste de novo. Se precisar, desacelera aí, coloca o vídeo um pouquinho mais lento. Dá para fazer isso aí nas configurações do YouTube. Vai pausando e vai anotando que vocês vão conseguir fazer também. Então, depois de saber essa quantidade de pontos, essa divisão dos pontos, a gente vai começar a segunda carreira desse top-down de crochê. Primeiro, a gente vai fechar essa primeira carreira com um ponto baixíssimo. Então, aqui o mesmo esquema, a gente vai cuidar para não ficar virado, né? Para a carreira ficar certinha. E agora a gente vai introduzir a agulha dentro da segunda correntinha que a gente começou a carreira, a segunda correntinha que representou o primeiro ponto alto. Daí a gente passa a agulha, puxa uma laçadinha e passa por dentro do ponto que já estava na agulha fazendo um ponto baixíssimo, ó. Então, eu fechei a carreira em círculo. Agora, a gente vai começar a fazer a divisão dos pontos para separar o corpo das mangas, utilizando a quantidade de pontos para cada uma das partes. Então, aqui para a peça que eu estou fazendo, a minha manga precisa ter 30 pontos. Então, eu vou começar agora aqui tecendo 30 pontos altos. O primeiro desses pontos altos vai ser representado por duas correntinhas. Então, fiz aqui duas correntinhas e agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até completar 30 pontos altos, contando já com as correntinhas. Então, para vocês não se confundirem, contem aí a quantidade de pontos que resultou no cálculo de vocês para cada uma das mangas, certo? Eu já terminei de fazer os pontos altos referentes a uma das mangas da blusa e agora eu vou começar a fazer uma das partes do corpo. Antes de começar a fazer uma das partes do corpo, eu vou fazer aqui duas correntinhas para fazer a separação. Então, agora, para o corpo da minha blusa, eu preciso fazer 46 pontos altos. Então, a partir do próximo ponto alto, depois desse último ponto alto que eu teci, eu já vou introduzir a agulha e começar a contar 46 pontos. E vocês vão contar a quantidade de pontos conforme resultou no cálculo de vocês para o corpo da blusa. Então, eu conto aqui 46 pontos a partir do primeiro ponto alto depois dessas duas correntinhas, ó.
Eu terminei de fazer a quantidade de pontos referente a uma das partes do corpo da blusa e agora eu vou passar para outra manga. Então, para passar para outra manga, eu teço 2 correntinhas e a partir do próximo ponto alto seguinte, eu começo a tecer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até completar a quantidade de pontos que eu calculei para minha manga. E depois de finalizar os pontos da outra manga, eu vou fazer 2 correntinhas novamente e agora eu sigo tecendo, fazendo os pontos altos referentes à outra parte do corpo da blusa. Então, aqui nessa segunda parte do corpo, a gente vai ter basicamente a mesma quantidade de pontos que a gente teceu na primeira parte do corpo. Aí a gente segue tecendo até finalizar a carreira. Eu terminei de tecer os pontos da outra parte do corpo da blusa e cheguei no final da carreira. Para finalizar a carreira, eu vou tecer 2 correntinhas e agora eu vou fechar a carreira em círculo, introduzindo a minha agulha na segunda correntinha que representou o primeiro ponto alto da carreira. Agora eu puxo uma laçadinha por dentro dessa segunda correntinha e passo pelo ponto que estava na minha agulha, fechando a segunda carreira de forma circular. Para começar a terceira carreira, eu vou virar temporariamente o meu trabalho para o lado avesso e vou caminhar essas 2 correntinhas aqui para trás. Então, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos, um em cada correntinha dessas que eu acabei de tecer. Introduzi a minha agulha na primeira correntinha, puxo uma laçada, passo por dentro do ponto que estava na minha agulha. Agora eu vou para a segunda correntinha, introduzo a agulha, puxo uma laçadinha e faço outro ponto baixíssimo. Vou virar meu trabalho de volta para o lado direito e agora eu vou passar o fio aqui que ficou para frente, ó, vou passar lá para trás e vou começar a terceira carreira. Então, eu vou começar fazendo agora 2 correntinhas para representar o meu primeiro ponto alto dessa carreira e ao lado dele eu vou fazer um ponto alto, normalmente, 2 correntinhas e agora 2 pontos altos dentro desse buraquinho que eu tinha feito com as 2 correntinhas. Ó, então, eu fiz um leque dentro desse buraquinho. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntinhas e vou pular 2 pontos altos, ó, 1, 2, e vou fazer 2 pontos altos, um sobre cada próximo ponto alto. De novo, vou fazer 2 correntinhas e vou pular 2 pontos altos, 1, 2, e faço 2 pontos altos, um para cada ponto alto da carreira anterior. Ó, notem o seguinte, para cada um desses 2 pontos altos que eu tô fazendo, eu tô ocupando 2 buraquinhos de ponto. E quando eu vou pular, eu tô pulando só um buraquinho. Eu tô pulando 2 pontos altos, mas eu tô pulando só um buraquinho. Então, você tem que seguir essa metodologia aqui para essa peça, tá? Ó, faço 2 correntinhas e pulei 1, 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui de novo, ó, eu pulei 2 pontos altos, mas é somente um buraquinho. Então, fazendo isso, eu vou acabar aumentando a quantidade de pontos que eu tenho aqui em relação à carreira anterior, que é para a peça ficar bem soltinha mesmo. 1, 2 pontos altos, sobre o próximo ponto, eu faço um ponto alto e sobre o ponto seguinte, outro ponto alto. 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos altos. No buraquinho de ponto seguinte, eu faço um ponto alto e no ponto alto seguinte, outro ponto alto. Ó, então, vai ficando desse jeito aqui, ó. Então, eu vou seguir fazendo isso até chegar nas 2 correntinhas que eu fiz na carreira anterior. Eu já tô chegando perto do buraquinho das minhas próximas correntinhas, da divisão de uma parte para outra da peça. Então, eu fiz aqui um ponto alto do lado do outro, 2 correntinhas, e aqui me sobraram 3 pontos altos antes de chegar aqui no buraquinho.
Se acontecer algo parecido com vocês nesse sentido, vocês também não precisam ser tão exigentes aqui nessa parte, tá? Conforme eu disse antes, como essa peça tem os pontos bem soltinhos, a gente não vai perceber tanto se precisar aí camuflar algum pontinho por cima do outro, algum pontinho junto sobre o mesmo ponto para dar certo depois no restante da receita. Então, eu realmente estou abrindo mão aqui do perfeccionismo para poder fazer uma receita bem fácil e bem adaptável aí para qualquer quantidade de ponto. Então, aqui eu vou pular somente um ponto, ó. Vou pular esse ponto e nesse pontinho aqui eu vou fazer um ponto alto e no ponto alto seguinte, um ponto alto sobre ele. Então, nesse finalzinho aqui, não ficou 2 pontos altos de espaço, ficou somente um ponto. E agora, para passar para esse buraquinho das correntinhas, eu vou fazer 2 correntinhas, vou passar para o buraquinho e vou fazer um lequezinho, que nem lá no início da carreira. Então, faço 2 pontos altos dentro do buraquinho, faço 2 correntinhas e 2 pontos altos novamente dentro do mesmo buraquinho. Ó. Então, olhando assim, dá pra ver que tá um pouquinho mais juntinho, mas depois no corpo vai ficar tranquilo, porque esses pontos estão bem soltinhos. Para continuar agora pro próximo lado, que é pra parte do corpo, eu vou fazer 2 correntinhas e vou seguir naquele ritmo. Pulo 2 pontos altos e sobre o ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto agora sobre cada ponto alto da carreira anterior. 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos altos e faço um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Ó, mesma coisa que eu tinha mostrado antes para vocês. 2 correntinhas, 1, 2 pontos altos e sobre o ponto alto seguinte, faço um ponto alto. Então, lembrando que a gente pula 2 pontos altos, mas é somente um buraquinho que a gente vai pular, certo? Então, a gente segue nesse ritmo aqui até finalizar a carreira. Aí, se precisar fazer de novo aquele esqueminha que eu falei para vocês, a gente faz, que a gente fez aqui antes de chegar nesse segundo leque. E na hora de fazer o cantinho aqui, de fazer essa quina, onde a gente tem aqui as 2 correntinhas da carreira anterior, a gente faz 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro desse buraquinho. Então, eu vou tecer dessa maneira que eu ensinei para vocês agora, até chegar no final da carreira, e já retorno para mostrar a continuação da 4ª carreira. Eu segui tecendo até o final da 3ª carreira, seguindo o ritmo de pontos que eu ensinei para vocês. Conforme vocês podem visualizar, aqui no finalzinho da carreira eu precisei também fazer os pontinhos um pouco mais pertinho um do outro, ó. Já fiz aqui 2 correntinhas para separar esse último bloquinho de 2 pontos desse lequezinho aqui que iniciou a carreira. Então, agora eu vou introduzir a minha agulha dentro da 2ª correntinha, que representou o primeiro ponto alto, vou puxar uma laçadinha e vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. E agora eu vou começar a 4ª carreira da peça. Para começar a 4ª carreira, eu vou precisar caminhar para dentro desse buraquinho aqui do leque. Então, eu vou introduzir a agulha dentro da cabecinha do próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo, puxando uma laçadinha, passando por dentro da cabecinha do ponto e passando por dentro do ponto que já estava na minha agulha. Agora, novamente, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, introduzindo a agulha dentro da primeira correntinha desse leque. Puxo uma laçadinha e passo por dentro do ponto que já estava na minha agulha. Para começar a fazer o primeiro ponto alto dessa carreira, eu vou passar a ponta da agulha por debaixo dessas correntinhas, vou puxar uma laçada, vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Então, aqui eu teci o primeiro ponto alto dessa carreira. E a partir de agora, a partir de todas as próximas carreiras, eu vou começar todas as carreiras dessa maneira que eu mostrei agora para vocês. Então, ao lado dessas correntinhas que representaram o primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto normalmente, vou fazer 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo buraquinho desse leque da carreira anterior. Ó, então fica desse jeito aqui. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e dentro desse espacinho das correntinhas que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas,
vou pular esses 2 pontos altos da carreira anterior e dentro do espacinho das correntinhas que eu fiz na carreira anterior, eu faço 2 pontos altos. Então, eu vou construindo bloquinhos de pontos altos e separando eles com 2 correntinhas. Eu vou fazendo isso até chegar no próximo leque. E no próximo leque eu faço o mesmo esquema. Eu continuei tecendo até chegar no próximo leque, conforme as instruções que eu passei para vocês. 2 pontos altos e 2 correntinhas, colocando os pontos altos sobre as correntinhas da carreira anterior. Então, agora que eu cheguei aqui no próximo leque, eu vou trabalhar 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos dentro do lequezinho, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo lequezinho. Ó, então fica com esse resultado aqui. Então, a partir de agora, eu continuo tecendo até o final da minha carreira, seguindo as instruções que eu passei para vocês no início dessa carreira. E eu vou seguir tecendo meu trabalho em carreiras circulares até atingir o comprimento ideal de busto, conforme o tamanho do meu corpo. Então, essa vai ser a próxima medida que vocês vão precisar tirar no corpo de vocês. Então, vocês vão medir a circunferência do busto, conforme eu tô mostrando agora na tela do vídeo para vocês, medindo a parte mais larga do busto. Daí, vocês vão anotar num papelzinho aí a medida, tá? Para mim, aqui deu 88 centímetros de largura de busto e eu vou somar mais 8 centímetros, para a blusa ficar mais soltinha. Então, 88 mais 8 dá 96 centímetros. E eu vou tecer a minha peça até chegar em 96 centímetros de circunferência somente para a parte do busto. A gente vai estar tecendo mangas e corpo ao mesmo tempo. Então, quando eu chegar aqui na minha medida de 96 centímetros somente para a parte do busto, da minha circunferência do corpo, eu retorno para mostrar para vocês como que a gente faz para medir, porque a gente não pode incluir a parte das mangas junto nessa medida aqui, ok? Então, continua tecendo aí, em carreiras circulares, acompanhando o ritmo dos pontos que eu mostrei para vocês aqui nessa quarta carreira. Então, automaticamente, quando a gente chegar ali naquela parte dos leques, a gente vai aumentando os pontos a cada carreira que a gente for tecendo. Ó, esqueci de um pontinho aqui, voltei para refazer. Por isso que a gente tem que prestar atenção também no que a gente está fazendo, né, gente? Acontece, às vezes, de esquecer algum pontinho aí com qualquer pessoa. Então, não se julguem aí se vocês se perderem no caminho, é só desmanchar e refazer. O crochê é um pouco mais fácil em relação a isso do que o tricô, justamente porque a gente não precisa, né, tirar os pontos da agulha. É uma agulha só, então fica mais tranquilo aí da gente conseguir desmanchar. Para facilitar na hora de tirar a medida do corpo da blusa, a gente vai dividir aquele último valor que a gente tinha, que é a medida da circunferência do busto, por 2. Então, aqui no meu caso, são 48 centímetros para cada um dos lados da peça. 48 centímetros referente às costas e 48 centímetros referente à parte da frente. E conforme a gente for tecendo as carreiras de acordo com o passo a passo que eu mostrei para vocês, a blusa vai tomando esse formato retangular. E uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção é que a parte onde a gente tem menos pontos são referentes às mangas e a parte onde a gente tem mais pontos é referente ao corpo. Esse aqui é o formato da blusa aberta e daí para vocês terem uma ideia melhor de como ela vai ficando no corpo, é só dobrar assim, ó. E dobradinha assim a gente já pode aproveitar para tirar a medida. Então, conforme o meu cálculo, de acordo com as medidas do meu corpo, eu preciso tecer a minha blusa até chegar em 48 centímetros de largura, referente a uma das partes da peça.
Então, aqui somando as duas partes, a gente tem aquela medida de circunferência total antes de dividir por 2. Depois que a gente chegar no comprimento adequado para o tamanho do nosso corpo, a gente vai parar de tecer nas mangas e vai tecer somente na parte do corpo. A gente continua tecendo em carreiras circulares, mas as manguinhas não vão mais fazer parte dessas carreiras. Eu tô aqui com a ponta do meu fio bem nessa parte aqui do início de uma das mangas, ó. Então, se vocês começaram a blusa da mesma maneira que eu, vocês vão estar nesse mesmo sentido aqui, nessa mesma situação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar o fio aqui pro meio, ó. Eu já passei aqui meu fio pro meio, trabalhando em pontos baixíssimos, sobre o ponto alto e sobre a correntinha do lequezinho. E agora eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Então, o primeiro ponto alto da carreira é representado por um ponto baixo e duas correntinhas. Agora uma pequena pausa na edição. Talvez vocês tenham se perguntado o porquê de eu fazer o primeiro ponto alto dessa carreira de uma maneira diferente da que eu estava fazendo antes. E na verdade tanto faz, só que eu testei do outro jeito e achei que para essa parte da peça, iniciar com ponto baixo e duas correntinhas ficaria melhor. Eu esqueci de falar sobre isso durante a gravação e achei melhor explicar direitinho para vocês agora. Então eu fiz esse ponto alto aqui nesse leque. Agora eu vou pular todos esses pontos aqui referentes à manga. Vou vir aqui no outro leque e vou fazer um ponto alto. Vai ficar um pouco esquisito de primeira, sim, mas depois quando a gente terminar a carreira, vai se ajeitar melhor. Então, essa parte aqui é uma das mangas. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. E nesse espacinho das correntinhas da carreira anterior, a gente vai fazer 2 pontos altos. Agora, a gente faz duas correntinhas e no próximo espacinho, 2 pontos altos. Duas correntinhas e 2 pontos altos. E a gente segue fazendo isso até chegar no próximo leque. Eu segui tecendo 2 pontos altos e 2 correntinhas até chegar no próximo leque. Vou fazer aqui 2 correntinhas para passar para o próximo e dentro desse lequezinho eu vou fazer apenas um ponto alto. Agora eu vou pular todos esses próximos pontos que são referentes a outra manga e dentro do próximo lequezinho eu vou fazer um ponto alto. Então, só para vocês formarem melhor a ideia, esses 2 pontos altos estão fazendo dupla um para o outro, ó, só que eles estão separados aqui, um em cada ponta da manga. Então, agora a gente segue tecendo 2 correntinhas e 2 pontos altos para cada um dos próximos buraquinhos. Ó, deixa eu mostrar melhor para vocês como fica aqui o resultado da passagem agora nesse meio de carreira. Ó, então, essa aqui é a outra manga. Então, eu vou seguir fazendo 2 pontos altos e 2 correntinhas até chegar no final da carreira. Eu continuei tecendo, trabalhando 2 pontos altos e 2 correntinhas até chegar aqui no final da carreira. Agora, para finalizar, eu vou tecer 2 correntinhas para separar meu último bloquinho de pontos do primeiro ponto alto que eu iniciei a carreira. Então, agora eu vou introduzir a agulha dentro da segunda correntinha que representou o meu primeiro ponto alto. Então, agora vocês vão conseguir entender melhor como ficou aqui o resultado do início da carreira, ó. Então, o primeiro ponto fez duplinha para o segundo ponto, da mesma maneira que eu mostrei para vocês ali no meio da carreira. Ó. Então, agora, para iniciar a segunda carreira, a gente vai passar fazendo um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto da carreira anterior, vai fazer um ponto baixíssimo na próxima correntinha, e agora a gente inicia a carreira como a gente estava fazendo antes. Um ponto baixo e 2 correntinhas para representar o primeiro ponto alto. Agora eu faço um ponto alto ao lado desse ponto, faço 2 correntinhas e no próximo espacinho eu faço 2 pontos altos. E eu sigo fazendo 2 correntinhas e 2 pontos altos até finalizar essa carreira.
E daí, para unir o final com o início da carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Para vocês terem um entendimento melhor, eu retornei aqui quando eu cheguei na parte onde eu fiz um ponto alto em cada lequezinho da parte da manga. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou passar por cima dessa junção desses 2 pontos. Então eu tinha trabalhado 2 pontos altos no último espacinho de um dos lados do corpo, fiz as 2 correntinhas e agora eu vou trabalhar 2 pontos altos nesse próximo espacinho referente ao outro lado do corpo. Ó, então o resultado dessa transição fica dessa maneira aqui. Então agora é só tecer 2 correntinhas e 2 pontos altos até finalizar a carreira, e finalizar a carreira unindo a última correntinha ao primeiro ponto alto da carreira com um ponto baixíssimo. Eu finalizei mais essa carreira e para iniciar a próxima carreira eu vou ter que caminhar 2 pontos baixíssimos, um por cima do próximo ponto alto e outro por cima da primeira correntinha do próximo buraquinho. Então, vou fazer aqui do mesmo jeito que eu já tinha ensinado antes para vocês. E agora eu vou iniciar a carreira fazendo um ponto baixo e 2 correntinhas para representar o primeiro ponto alto. Então, a partir de agora, todo início de carreira eu faço isso. Eu caminho 2 pontos baixíssimos para passar para o próximo espacinho de pontos, para o próximo espacinho de correntinhas, e sigo tecendo 2 pontos altos e 2 correntinhas. Eu ainda não sei por quantos centímetros que eu vou tecer a minha blusa, mas eu vou ir fazendo ela, vou colocando no corpo e vou ver certinho qual é a medida total. Depois eu retorno para mostrar para vocês e para informar também qual é a medida que eu fiz. Antes disso, eu vou mostrar como tá ficando a peça agora, o formato dela agora, depois que eu juntei as 2 partes do corpo. Então, esse por enquanto é o resultado da blusinha, ó. Então, ela tá fechada aqui dos ladinhos. E a gente segue tecendo em carreiras circulares somente na parte do corpo. Eu segui tecendo a peça em carreiras circulares somente nos pontos da parte do corpo, até chegar em aproximadamente 38 centímetros de comprimento, medindo desde o início aqui da manga, ó, do topo da manga. Se vocês quiserem a blusa um pouco mais comprida, vocês podem tecer mais carreiras conforme o gosto de vocês. A partir de agora, eu vou começar a fazer o encerramento da parte de baixo da blusa, tecendo 2 carreiras de pontos altos. Nessa próxima carreira de pontos altos que eu vou tecer, eu vou dar uma leve acinturada na peça. Então, para cada 2 pontos altos, eu vou tecer apenas um ponto alto, e dentro desses buraquinhos aqui eu vou tecer 2 pontos altos. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse espacinho aqui do meu próximo ponto alto. E vou fazer aqui 2 correntinhas para representar o primeiro ponto alto da carreira. E agora eu vou fazer 2 pontos altos dentro desse buraquinho. Agora eu vou fazer apenas um ponto alto entre esses 2 pontos altos seguintes aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha dentro da cabecinha do segundo ponto. E fiz um ponto alto. E vou fazer 2 pontos altos dentro do espacinho das correntinhas da carreira anterior. Então, de novo, um ponto alto sobre o meio dos 2 pontinhos. E 2 pontos altos dentro do buraquinho. Daí eu vou seguir fazendo isso até finalizar toda a carreira. 2 pontos altos dentro do espacinho e um ponto alto entre os 2 pontos altos da carreira anterior. Eu já finalizei a primeira carreira de pontos altos para finalização da parte de baixo da blusa. E agora eu vou tecer mais uma carreira de pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Para representar o primeiro ponto alto dessa carreira, eu vou tecer 2 correntinhas
E agora eu sigo tecendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até finalizar essa carreira. E depois de finalizar o acabamento da parte de baixo da blusa, ela tá prontinha para ser usada. Então é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado de aprender essa peça aqui comigo. Super obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada por todo o amor, por todo o carinho que vocês deixam pra mim através dos comentários. E eu fico muito feliz de saber que vocês gostam bastante das aulas que eu compartilho aqui no canal. Um super beijo pra vocês e até mais. Tchauzinho!